Tardes Muito boa tarde a todos a todos allá en Lima, Perú, lá em Lima, Peru, en donde se encuentra el misionero Miguel onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Bermúdez Marín, Marim, la congregación que pastorea el reverendo Ronald Ríos na congregação que pastoreia o reverendo Ronald y a todos Rios, los que están conectados a e través todos de os que estão satélite conectados Amazonas, através do satélite ou Amazonas internet, ou da en internet, esta ocasión de hoy, nessa viernes ocasião de hoje, 20 sexta, de octubre 20 deste de outubro año 2023. desse ano de 2023. Un día como hoy Um dia como hoje, se comenzó acá começou en la Gran Carpa aqui Catedral na Grande Carpa Catedral las actividades as atividades en donde onde está marcada la fecha está marcada a data del comienzo, do começo, en donde el pueblo de Dios onde o povo de Deus comenzó en este lugar a alabar começou a Dios, a louvar a Deus nesse lugar, a orar a orar en su nombre em seu nome y a recibir su palabra. e receber sua palavra. O sea, son 4 años, Ou seja, se nos han ido rápido são 4 anos e passou rápido. y en tan E corto então, tiempo em tão curto tempo, Dios nos ha bendecido Deus nos tem abençoado grandemente grandemente en estos años nesses y anos nos continuará e bendiciendo vai continuar nos abençoando hasta que obtengamos até la que promesa obtenhamos de nuestra a promessa da nossa transformação. transformação. O sea que Ou seja, que vamos de bendición en bendición, vamos de creciendo bênção em bênção, hasta crescendo esa estatura del varón até perfecto, essa estatura do varão perfeito, até a estatura de ese cuerpo eterno y desse corpo glorificado eterno e glorificado que Él prometió que Ele prometeu para todo creyente para en él, todo crente que nele, en este tiempo final, que nesse tempo final, en la etapa de la edad de la piedra na etapa da angular y era de pedra dispensación del angular e reino, dispensação do reino, estaria um pueblo preparado estaria um povo para preparado para receber essa e promessa. para recibir essa promessa E para tiene receber essa promessa, que preparar-se. tem que se E este é o preparar. tempo E esse para é o tempo preparar-nos, para nos prepararmos, obedeciendo a voz obedecendo a voz em cada tempo. do enviado a E cada é tempo. obedecendo a voz E é obedecendo a del voz enviado de Deus do en enviado este de tempo Deus final, nesse tempo final, en la edad na de la era piedra angular, da pedra conforme angular, a como foi conforme a como foi precursado precursado por nuestro amado hermano pelo William nosso Marion amado Branham, irmão William Marion Branham, e conforme a como nos foi en el dito mensaje de nuestro na amado mensagem do hermano nosso William amado irmão Soto Santiago. William Soto Santiago. Vamos en la escritura, Buscamos na Escritura, en el Éxodo, que fue la em Êxodo, escritura que que ele foi usou allí, a Escritura que ele usou ali, en este tema, nesse tema, obedeciendo la voz del enviado obedecendo a en cada voz do tiempo, enviado em cada que foi tempo, predicado el que foi 16 pregado el 13 de maio em del 13 de maio 2016, de 2016, aqui em Calley, Puerto Rico, aqui em Calley, Porto Rico, e nos diz em el Éxodo, e nos capítulo diz em 23, Êxodo, verso 20 capítulo 23, al 23, versículo 20 ao He aquí yo 23, envío mi ángel delante eis de que ti envio meu para anjo adiante de ti, que guarden el camino, para que te y guarde te pelo introduzca caminho en el lugar e te que yo he introduza no preparado. lugar que eu te tenho Guarda-te preparado. delante Guarda-te dele diante e ouve dele sua voz. e ouve a Não lhe sua seas voz. rebelde, Não porque sejas ele não rebelde, perdonará vuestra rebelião, porque ele não perdoará a porque vossa mi rebelião, nombre porque está en nele él. está Pero meu se en nome. verdade oyeres su Mas se voz, diligentemente e ouvires a hicieres sua todo lo voz que e yo te fizeres dijere, tudo o que eu te disser, seré enemigo de tus então serei enemigos inimigo dos e teus inimigos afligiré e a los que te adversário dos afligieren. teus adversários. Porque mi ángel irá Porque o delante meu de ti, anjo irá e te diante de llevará a la ti tierra e del te levará amorreo, del à Eteo, terra del aos Fereceo, amorreus, aos del heteus, cananeo, aos perizeus, del aos Ebeo cananeus, y del aos heveus a e los jebuseus, cuales yo e eu os haré destruirei. destruir. Y él allí escribe E ali ele escreve Provérbios 34 y también
E também Provérbios 33, do 12 ao 25. E escreve YH, escreve YH, WH. E também mais abaixo aí escreve Apocalipse 2, versículo 17, 3, versículo 12, 22, versículo 4, 19, do 11 ao 21, 7, versículo 2, 14, versículo 1, 11, do 3 ao 7, 15, capítulo 15, e capítulo 12, do 1 ao 10. São as escrituras que aí escreve, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, em uma fronteira de uma nova dispensação, nos diz o nosso irmão William Soto Santiago. Essa mensagem foi pregada 6 de março de 2000 e nos diz: quando chegaram onde estava Moisés e o povo esperando, ou seja, quando chegaram os espias, e aí ele diz, quando chegaram onde estava Moisés e o povo esperando, 10 dos príncipes, quando deram o seu informe, disseram ser impossível. Chegaram aqueles 10, mas vejam, eram 12, faltava ali Josué e Caleb. Disseram ser impossível conquistar aquela terra, porque ali eles viram grandes, porque ali eles viram gigantes, porque eles ali viram gigantes, os quais eram tão grandes que eles, os hebreus, pareciam gafanhotos ao lado deles. E com essa informação desanimaram o povo. E o povo se encheu de temor. E o povo se levantou contra Moisés e contra Arão. Mas Josué e Caleb, posto em pé, deram o seu informe e disseram: cale-se todo mundo, a terra é boa e eles são o nosso pão. Deus prometeu para nós e vamos herdá-la. Não tenham medo. E por isso que falaram Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, foram Josué e Caleb os que receberam a promessa que entrariam na terra prometida estando vivos. O restante dos que saíram do Egito vivo morreriam no deserto e entrariam à terra prometida, Josué e Caleb, e o povo que tinha nascido no deserto. E agora vejam que quando Moisés partiu, Josué ficou diante do povo, ungido por Deus. Moisés orou por ele. E agora Josué é o que cria com toda a sua alma que podiam herdar a terra, era o líder do povo agora. E do seu lado estava Caleb. Josué representa o Espírito Santo
a Cristo, que é o que introduziria o povo à terra prometida do novo corpo e na terra prometida do glorioso reino milenial. E Caleb representa a todos os verdadeiros crentes nascidos de novo. Veja aí como Josué, que é da tribo de Efraim por José, e Caleb é da tribo de Judá. E como isso nos mostra esse tipo e figura. E Caleb representa todos os verdadeiros crentes nascidos de novo. Crentes na promessa de que entraremos nesse tempo final, a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial, e que seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a essa festa, e depois retornaremos para o milênio, para estar como reis e sacerdotes, com Cristo reinando. Em Números, capítulo 13, lembrem que a Oséias o nome foi mudado por Josué. No capítulo 13 de Números, versículo 16, estes são os nomes dos varões que Moisés enviou para reconhecer a terra. E Oséias, filho de Nun, pôs Moisés o nome de Josué. E ele escreve ali Josué, e do lado de Josué colocou o nome de Josué, e aí ele escreve YHWH. Veja, o mesmo que escreveu do lado, aí nesse estudo bíblico do nome José. Agora tudo isso estamos vendo essas mudanças de nome para a obra que Deus estaria realizando. Vejam, José, lá foi mudado o nome a Safat Paneia. Abraão foi mudado o nome. A Pedro, antes era Simão. A Paulo era Saulo. Sara, vê? E diz os filhos do trovão também. O irmão Branham diz, olha os filhos do trovão, e além disso, porque cada vencedor, cada vez que o nome é mudado, vamos ver essa partezinha aí, do livro dos selos, na página 131, do livro dos selos. Essa página 130 completa nos fala disso tudo, dessa mudança de nome, dessas pessoas, Abraão, Sara, depois aí também de Simão. Vejam, a parte de Simão diz, Simão era um pescador, mas quando a sua fé despertou e soube quem era Jesus, como despertou a fé de Simão? Conhecendo, entendendo quem era Jesus, quem era o enviado, quem era o Messias. Aí então a sua fé despertou. E o que isso produziu? Uma mudança de nome. Disse que ele era o Messias, vê, o reconheceu. Jesus também disse o seu nome e o nome do seu pai. E então ele venceu e o seu nome foi mudado de Simão a Pedro. Saulo era um bom nome. Saul foi rei
em uma ocasião em Israel, mas aquele nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Então Jesus mudou esse nome para Paulo. Observe que os filhos do trovão e os outros, e agora Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Vai ser revelado nos trovões. Observe o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido em uma roupa salpicada de sangue, o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão nos céus o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas, e ele os regerá com vara de ferro. E ele é o que pisa o lagar da ira, do furor, do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Agora vejam essa mudança de nome que Josué teve ali. Ou seja, antes era Oséias, e aí Moisés mudou e colocou o nome no qual ele estaria realizando essa obra, o qual estaria mostrando ali a obra que Jesus realizaria na cruz do Calvário. Y miren en el libro de citas, en la página, e veja no livro de citações, na página 148, del párrafo 13:21, do parágrafo 13:21, nos diz: vocês têm que fazer algo para simbolizá-lo, como um homem colocou um sal em um frasco e lançou na água e disse: assim diz o Senhor, que haja água doce. E outro, Jesus, colheu água e jogou no barro e fez vinho fora dela. Tem que ter, colocou em um copo e uma taça e fez vinho. Isso que tem que ter algo para simbolizar. Isso foi o que subiu ao ar e desceu. O que começou este pequeno torvelinho lançando ao ar, rompendo a rocha da montanha, posta ao sol, e desenha ali uma pedra angular, e escreve Daniel 2, do 1 ao 4, e desenha uma pedra angular. E ele escreve: fazer algo para simbolizá-lo. E miren também, e vejam também, em la página 123, e na página 123, párrafo 1099, página 1099 nos diz: ele era Elohim. Ele era Elohim, o Eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria se fazer material. E o que ele fez? E aí ele escreve embaixo: Deus. Em cima ele escreve Elohim, Elohim, e ele escreve: Deus queria se fazer carne. Abaixo havia escrito, parece que matéria. Embaixo ele tinha escrito, parece que é matéria. Deus queria se fazer carne.
Isso é em cima desse parágrafo, dessa linha. E embaixo diz: a pessoa tem que fazer algo para simbolizar. Continua dizendo, ele queria se fazer material, e o que ele fez? Então, ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Isso é a pintura toda de Gênesis a Apocalipse. Não é nada errado. Elohim materializado para que ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio, ali está Elohim sentado no trono. Isso é correto. Com todos os seus súditos ao redor dele, os que ele predestinou antes da fundação do mundo, como um homem construindo barracas ou fazendo acampamentos, o fabricante. Cada barraca cada campainha tem que soar diferente da outra, mas tanto ferro, tanto latão para fazer ali o badalo, para fazer o tim-tim. Essa é a maneira que Deus fez. Ele gerou este, até que ele obteve exatamente o que ele queria. E ele escreve: a palavra falado foi materializada. E embaixo aí também, isso é a parte de cima. A palavra falado, ele escreve, foi materializada. Estará Elohim materializado no milênio. E embaixo, nessa última oração, diz, até que ele obteve exatamente o que ele queria. Aí a mão esquerda ele desenha uma estrela de Davi, e em cima ele escreve campainha, sino. E embaixo também ele escreve os sinos e sua fabricação. Agora veja como ele diz que tudo tem que ser simbolizado. E vejam como na vida do irmão Branham foi representado, simbolizado. Muitas coisas que estariam acontecendo nesse tempo final. E até seus filhos. Porque vejam. Venham buscando a 5B. Vem buscando a 5B. Veja a 5B no parágrafo 51. Em José, o filho do irmão Branham, nos foi dito que representa, tipifica a segunda vinda do Senhor. Porque tem que ter algo para representá-lo, para tipificá-lo. E porquanto José tipifigura da segunda vinda do Senhor, e a segunda vinda do Senhor não era para ser herido, não era para ser ferido, como Moisés o fez lá, que feriu a rocha pela segunda vez. Nele se está refletindo ao grupo que vai ser transformado estando vivos. E também o grupo da mensagem do irmão Branham, que tampouco verá a morte. Ou seja, José não vai ver a morte. E o grupo, parte do seu grupo,
da sua era, porque eles subirão à era da pedra angular. E tanto José como esse grupo representa ao grupo com o líder desse tempo final. E ele estaria mostrando ali, tipificando lo que nos dice em Revelación capítulo 4, o que nos diz em Revelação capítulo 4, parte 1, onde nos diz na página 33, onde nos diz na página 33, João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João, e eles de pé, presentes. Quando Jesus falou e disse, há alguns aqui que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo, ele não disse todos os que estavam de pé ali, mas alguns, e deles foram vários dias depois disso e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. Elias apresentou os santos mortos. Quer dizer, Moisés, ele corrige aí, Moisés, e sendo ressuscitado, Elias representou os transladados por uma coluna, um pilar. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo veriam a ressurreição, viriam ao rapto, quer dizer. Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali, ambos estavam representados ali mesmo. Agora vejam, como o ministério de Elias, em sua quarta manifestação, nos diz nesta página que disse que tivesse ali, vamos aí passo a passo. Isso é uma revelação para a noiva, não para o mundo. E você que está me ouvindo aí, passem para a página 5b. Parágrafo 51 diz: faz alguns minutos eu tive o privilégio de falar com a minha esposa e com meu pequeno José, o rapazinho que eu creio que Deus vai permitir estar no meu lugar quando eu tenha concluído nessa vida. E ele escreve: José é igual tipo e figura da vinda de Cristo. E o coloca ali. Isso nós já lemos e mostramos essa foto desse desenho. Ele desenha a pedra angular e as eras e ele coloca, o irmão Branham coloca a sétima era e a José o coloca na brecha. E o irmão William escreve ali, que nós já lemos também, mas nós leremos para ter o quadro claro. Diz: é a mesma coisa que com o filho de Davi, Salomão, em quem Cristo se refletiu como rei, e José toma o lugar do quarto Elias. E continua com a mensagem do quarto Elias, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Ele não. Ou seja, que outra pessoa seria. E esse ministério do quinto Elias viria com Moisés. Mas ao José continuar com o ministério do quarto Elias, em sua quarta manifestação, ou seja, continuaria com a mensagem que esse ministério de Elias em sua quarta manifestação trouxe. Nele está se refletindo, está simbolizando os que seriam raptados com seu grupo. E Moisés, o ministério de Moisés, que é o ministério dispensacional,
o qual Elias, em sua quinta manifestação, chama Moisés ao seu lado para recolher esse ministério, porque Elias nunca tinha recorrido a esse ministério anteriormente em uma dispensação, senão em uma era. Aí representa o Elias em sua quarta manifestação, em José, o filho de irmão Branham, o qual continua com a mensagem do irmão Branham. Ele está aí representando, tipificando a esse quinto Elias que estaria percorrendo esse ministério, esse caminho ministerial com Moisés. E aí, vejam, Elias não viu morte. Diz que Moisés tampouco, porque não souberam onde foi enterrado. Portanto, tem que morrer. Então, esse ministério de Era de Pedra Angular, o qual vemos ali em Apocalipse capítulo 11, esse ministério vemos que morre. Mas porquanto Deus havia dito em sua palavra, havia dito a Moisés que falasse a rocha, essa palavra não pode cair por terra. E tem que ter um homem nessa terra que represente isso, do qual tenha sido chamado profeta. No livro de Citações, quando estava se dedicando a José, vejam que para ter, página 9, parágrafo 79 diz, um profeta pequenino. Veja, é um profeta menor, mas como tem que ter algo para simbolizá-lo, em José está representado esse, que pela palavra falada traria a vida ao povo para lhes dar o corpo eterno e glorificado. E esse instrumento não tinha que morrer. E como essa palavra que Deus falou ali, Moisés rompeu tipo e figura, rompeu o programa da Bíblia, e então esse ministério tem que morrer. Mas essa palavra não vai cair por terra, mas em José e seu grupo, o qual subirá breve. A Era de Pedra Angular não vai ver morte. E tampouco vai ver morte o grupo que já está na Era de Pedra Angular. Mas Apocalipse 11, sim. Por causa que ele feriu a rocha, essa segunda vez, foi dito que não fizesse, que fizesse da maneira que já tinha sido dito, fale a penha e te dará água. Fala a rocha. Agora vejam que não deu água na primeira vez que ele atingiu, na segunda vez, sim, deu água. Um profeta pequenino, lá mais além da terra do norte, tu me prometeste esse menino, Pai, que as tuas bênçãos descansem sobre ele. José, meu pequenino, ele escreve do lado, José, te dou para Deus e põe a tua vida, que a tua vida seja uma bênção, que tu possas ser um profeta, José. Que a graça de Deus possa descansar contigo, que possa o Deus do teu Pai, o Senhor Jesus Cristo, te abençoar e fazer com que a tua vida seja uma bênção para outros. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém. Agora vejam como ele está ali, mostrando, tipificando a José com o cumprimento da vinda do Senhor, que será em um instrumento, em um profeta, porque não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Agora vejam como
Ali José, no que lemos da página 5b do parágrafo 51, ele continuaria com a mensagem do nosso irmão Branham e está colocado na brecha. Vamos ver a 145, algo aí. Parágrafo 1291. Parágrafo 1291. Eles estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e como foi nos dias de Ló, assim será nas horas em que o Filho do Homem, escreve, profeta, será revelado ao mundo, não mais Filho de Deus, Filho do Homem, e escreve profeta. Volta com a mensagem profética para os últimos dias, quando essa águia estará voando. Não leão nem os bois, a era do sacrifício. E escreve, Filho do Homem é igual águia. Porque primeiro era cara de leão, depois boi. Veja, a era do sacrifício e depois águia, que é profeta. Agora aqui onde estávamos lendo a Revelação, capítulo 4, parte 1, na página 33, aí ele escreve a ordem da ressurreição, e escreve, Elias é igual os raptados, Moisés é igual, traz a ressurreição. E em cima também escreve, Moisés é igual, traz a ressurreição. E continua dizendo, e depois de um tempo, eles os notaram, então eles vieram e Pedro disse, façamos 3 tabernáculos, deixemos alguns irem para a lei, e aí faz uma seta e escreve, primeira dispensação, e deixemos alguns ir sobre Elias e faz outra seta e escreve segunda dispensação, e deixemos alguns deles ir desta forma e escreve sobre Jesus, sobre que forma? Sobre a forma que estava ali, sendo revelado ele em sua vinda com os ministérios de Moisés e Elias, que corresponde à dispensação do reino. E ele escreve ali, terceira dispensação. E até eles, ainda estando falando, uma voz falou e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles olharam, viram apenas a Jesus, e tudo foi derramado em um. E escreve, tudo em um foi derramado. Agora continua dizendo aqui onde nós paramos, da mensagem que estamos lendo, na página 7 desse livro impresso, A Fronteira de uma Nova Dispensação, continua dizendo,
Agora podemos ver que tem que cruzar a fronteira para herdar a terra prometida. A terra prometida, na terra prometida estão as bênçãos de Deus. E agora, porquanto tem que passar ao outro lado para herdar a terra prometida, eles tinham que passar através do Jordão para herdar Jericó. E depois, todos os outros lugares ou cidades que estavam do outro lado do Jordão. E para herdar a terra prometida do reino milenial, tem que passar ao outro lado do Jordão em seco, a terra prometida. Isso nos fala de que seremos transformados estando vivos. E isso é passar ao outro lado do Jordão. O Jordão representa a morte. Passar em seco o Jordão é passar a terra prometida do novo corpo sem ver a morte. E depois passaremos a maior festa, a grande festa no céu, a festa da ceia das bodas do Cordeiro. E depois já retornaremos como reis e sacerdotes, com toda a autoridade que nos confere essa posição no reino de Deus, e também como juízes, e com um corpo novo e eterno, imortal e corruptível, onde teremos tudo o que precisamos para viver por toda a eternidade como reis e sacerdotes e juízes com Cristo. Vejam, e lá, tudo isso, vejam o tão grande mistério que há aí, e o efeito tão grande que Moisés fez ali, que tem tantos ângulos e tantos cumprimentos e simbolismos no tempo do irmão Branham e no tempo da brecha. Porque vejam, para esse tempo, o irmão Branham, vejam, tinha partido, e esse próximo mensageiro correspondia entrar vivo. Porque vejam, já entrar vivo com o povo, ou seja, essa promessa que Deus deu a Moisés de que libertaria o povo e que introduziria a terra prometida, pois era para que Moisés mesmo entrasse direitinho com o povo, o tirou da escravidão no Egito, tirou das denominações. Mas vejam que ao ele fazer isso, então esse mensageiro morre e muda o outro ângulo, porque então já entra um programa o qual Deus já o tinha traçado, e então entra em cena essa metade da semana número 70 da profecia de Daniel, e vem cumprir-se Apocalipse 11, nesse ministério de Moisés e Elias, o ministério do qual vimos ali falando com Jesus, o qual estava sendo adotado para ir a Jerusalém. E nesse ministério se cumpriria essa parte de ferir a rocha pela segunda vez, mas então esse grupo que fica na brecha, o qual está representado ali nessa ocasião, onde o irmão William nos escreveu isso, de que José continuaria com a mensagem do irmão Branham, e o lugar do quarto Elias, nele estaria então se cumprindo essa parte
de que fica vivo até que aconteça a ressurreição e seja transformado com o grupo que está com ele nessa brecha e que subiria com ele a era de pedra angular. Está bastante claro, ele quis que lo volviera a tocar essa parte. Está bastante claro, ele quis que tocasse essa parte aí, porque ele deseja que fique bem claro essa parte do que José, filho de Mombrand, está representando aí, o qual é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. E o ministério de Moisés e de Elias é o que vem trazer Elias em sua quinta manifestação e Moisés em sua segunda manifestação. Se contarmos Jesus, seria a sua terceira. E se colocarmos Josué, que ele colocou ali segundo Moisés, já seria o quarto. Mas vamos deixar para que alguns não se atrapalhem. Vamos deixar segundo o ministério de Moisés. Corresponderia a ele introduzir ao povo a terra prometida, mas nessa parte, já onde estará cumprindo Apocalipse 11 e estaria dando uma visita à sexta dimensão e ali realizar esse juízo e depois retornar à terra, para que assim o grupo que já está pronto, já estaria pronto aqui na terra, ao vê-los serem transformados, incluindo José e o seu grupo. Mas não é José o que dá ao povo José, o filho de Mombrana, não é ele que estaria dando a fé, a revelação aos escolhidos de Deus para ser transformados. A fé de rapto nele está se tipificando, simbolizando Cristo em sua segunda vinda. Seria o ministério de Moisés e de Elias, que está em outro homem, que está na era da pedra angular. Agora continua dizendo aqui, onde paramos. Agora, vendo nós que tem uma fronteira para passar a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial, onde estaremos com Cristo como reis e sacerdotes em seu reino, nos disse o reverendo William Branham, profeta mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo. Na mensagem Parado na Brecha, diz: o reverendo William Branham estava viajando com seu filho Billy Paul, e ele viajava a longas distâncias, viajava, por exemplo, desde Arizona até Indiana, e aqui está em uma dessas longas viagens. Em uma ocasião direi de onde aonde era que estava viajando. Aquela mesma mensagem deve dizer, talvez. Agora diz na página 32 e 33 da mensagem de Parado na Brecha, diz: agora vamos procurar também essa mensagem para ter aqui aberta, pelo que ele vai escrevendo aqui, o que está escrito aqui. Parado na Brecha, página 32. Página 32. Aí ele tem um folheto. Depois, um pouco mais adiante, ele diz que não é o mesmo, parece as folhas. Vamos ver se nós encontramos essa partezinha aqui onde ele começa. Aqui seria a 30. Vamos ver. Onde diz amor divino. Quando disse amor divino, ele diz: agora, no amor divino. Creio que começou um pouco mais adiante. Sim. Deixa eu ver.
35. Na 35, está aqui. E este seria 35. Agora, vamos um momentinho aí, atrás a 32 desse folheto, diz: e eu disse, Billy, na 31, vamos a 31 para que veja por onde ele vem falando. Diz, e deixou o enfermo quieto e quero que o Senhor me diga onde ir e aonde não ir. Isso é errado, eu tenho me feito como um completo porque as pessoas não ouvem a minha mensagem. Se você, e Deus, se Deus não queira que eu tenha tratado de comparar a vida de agora com a de Moisés, mas é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviram ele quando ele veio para libertá-los, assim que ele apenas deixou só. E ele se foi dentro do deserto, mas Deus o devolveu de novo. E ele tinha esquecido o longo sofrimento do povo. E então, eu disse, Senhor, como eu posso, isso é correto, sem educação, apenas escola primária, como eu posso ser capaz? E ele escreve, Moisés esqueceu e deixou por 40 anos, ou seja, deixou o povo por 40 anos. E as pessoas parar assim, em filas por todo canto para escutar assim, o Evangelho. Estou na página 32 agora. É maior agora que no Antigo Pacto. Ele subiu às alturas e deu dons aos homens. Vem? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Então eu estava falando e eu ouvia falando a mim e então me deixou. E eu disse, Billy, lembre que ele estava lá na estrada, ele ia viajando e ele estava profundamente dormindo. E aí ele escreve Billy Paul dormindo. E ele escreve o enumera. Eu disse, Billy, esse era tu? E ele nem sequer acordou. E lembrem que Billy, Paul, ontem foi descansar. Ele, em 19 de outubro, às 3h33 da madrugada deste ano de 2023. Porque os santos não morrem, senão que dormem. Por isso Jesus dizia, Lázaro, dorme, vou despertá-lo. Depois, quando eles não entendiam ali, não, Lázaro está morto, essa partezinha aí, mas veja, Jesus nos mostrou ali que os santos não morrem, mas dormem, não morrem, mas dormem das tarefas terrenas, deixam esse corpo onde vieram habitar e se encontram na sexta dimensão, descansando dos seus trabalhos. E ali ele escreve ou seja, a primeira vez que os enumera, e escreve Billy dormindo. E eu pensei, Senhor Deus, ele reduziu a velocidade do carro e disse, o que isso quer dizer? E eu disse, Billy, disse, o que tu queres? E eu disse, parece que ele falou duro. Tu está falando comigo? Não. Por quê? Disse, eu quero te dizer algo. Eu tive um sonho há pouco tempo. Tu te lembras do homem que parecia a mim e a Flash? Pergunta a mamãe quando retorne a Tucson. E eu disse a ele esse sonho. E Billy, tem algo que está acontecendo e está agora mesmo. Algo está falando comigo e eu pensava que era tu.
Ele olhou assim meio estranho, meio desconfiado, esperou um pouco, estava assim, e aí, dentro de alguns minutos ele voltou a dormir de novo. E aí o irmão William escreve Billy dormindo, e escreve número 2. E nessas partes, nesses lugares onde ele escreve Billy dormindo, ele escreve ali Efésios capítulo 5, versículo 14. E que escritura é essa? E que escritura é essa? Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo qual diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará, ali na Bíblia ele escreve trombeta, ou seja, ele desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta rumo à pedra angular. Essa partezinha não está clarinha, mas nessa outra, nessa Bíblia, levanta-te dentre os mortos. Aí ele escreve teofania. A outra, vamos ver aqui assim, até que eu confirme bem. Deixe assim. Mas nessa ele escreve teofania. E tem também uma pedra angular e umas eras e uma seta, a pedra angular. Agora vejam. Aí já estava me mostrando o nosso irmão William com essa escritura, porque lembrem que isso também se cumpre no campo espiritual. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados em seu sangue, somos batizados em seu nome e obtivemos um novo nascimento, ressuscitamos a uma nova vida, mas isso já terminou, porque isso foi em e durante a dispensação da graça. Aí ele escreve, e ele voltou a dormir de novo, ele escreve 2, e escreve Billy dormindo, escreve Efésios 5, 14. E eu continuava dirigindo e pensando nele, o que seria, o que queria dizer, dirigindo na estrada, e de um instante começou a falar comigo de novo. E ele disse, volta, eu não te disse no início, faz a obra de evangelista. Quando eu te chamei no rio, eu não disse, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda, não era mais João mais que profeta? Jesus mesmo disse, o que saíste a ver no deserto, um profeta? Disse, e mais que profeta. Agora vamos, ele escreve ali, assim como João, o Batista. Agora vamos passar aonde ele está lendo aqui. E diz o nosso irmão William. Está na página 35 desse folheto, ele diz ali que é 32 a 33, ou seja, do folheto que ele está lendo. O irmão William diz, aqui quando ele faz essa declaração, ele está falando a respeito da grande vitória no amor divino, e está falando aqui de uma ocasião em que foi dada uma mensagem, línguas, e um jovem intérprete das Nações Unidas, intérprete de francês, ouviu a mensagem que foi dada e deu ao irmão Branham a interpretação do que foi falado naquele outro idioma. E agora, tudo estava relacionado ao caminho que o irmão Branham tinha escolhido, que era o verdadeiro caminho, o caminho correto, e a vitória que Deus lhe daria. E continua dizendo, e aqui continua dizendo,
Agora, enquanto Billy e eu continuamos aqui, ele fala começamos, ou continuamos pela estrada, o irmão William diz, agora depois, quando eu ia viajando, Billy dormiu de novo. E aqui no livro, o irmão William escreve número 3. E disse, eu te darei um sinal eterno. E eu disse, Senhor, o quê? Eu esperei uns momentos e nada aconteceu. Disse, Senhor, o que é o sinal eterno? E esperei uns poucos minutos. E nesse momento olhei para Billy. E ele estava dormindo. Ou seja, que ele estava dormindo e voltou a escrever o número 3, que essa foi a terceira ocasião. E aí ele volta a escrever em um cantinho, Efésios 5:14. E o irmão William diz, quando diz isso, diz, enquanto Deus está revelando a respeito de um sinal eterno, Billy estava dormindo. Enquanto está vindo a revelação do anjo, que acompanhava o nosso irmão Branham, enquanto está vindo a revelação do anjo ao profeta, Billy estava dormindo. E agora, o anjo disse, agora veja, quando é que essa revelação que está dando a ele ali, que o anjo está dando ali a ele, é que se cumpre já essa parte final, porque lembrem que a terceira etapa, quando ele desce ali, ou um pouquinho antes disso, tu te lembra do nome que tu procuravas? Vejam que tudo isso já acontece quando Billy Paul não está aqui na Terra. E ele já se foi. Ou seja, que é um tempo onde Billy está descansando, onde Deus está dando ao povo a revelação dos 7 trovões. E a revelação dos 7 trovões contém o mistério do 7º selo com um novo nome. E ele disse, o anjo, te darei um sinal eterno novamente, olha para o oeste, hacia o oeste, desde onde tu estás, diz o irmão William, porque para o oeste ou no oeste, seria mostrado um sinal eterno. Olhei ao oeste, olha ao oeste onde tu estás, ou seja, desde onde tu estás, diz o irmão William. E voltei, eu estou lendo do irmão William, e eu estou tendo aqui o livro aberto aqui, e virei a cabeça assim. Vamos ver por aqui até um lugar onde o irmão William não faz intervenção, um pouquinho mais abaixo, para depois passar e ler aqui diretamente no livro, para ler o que ele está escrevendo aqui. Eu vou aí, hoje, está agora lendo da mensagem do irmão William. Eu vou ler agora da mensagem do irmão William, a fronteira da nova dispensação, onde ele está lendo dessa mensagem. E depois eu vou dizer quando passe o livrinho. E que ele já não faça nenhum comentário, ou seja, alguma intervenção. E virei a cabeça assim, para olhar, ia muito devagar, e, ó irmão, o Espírito do Senhor, eu senti como que podia clamar e chorar, e olhei e tinha apenas uma montanha com picos brancos. Eu disse, eu não sei, eu não vejo nenhum sinal eterno ali. Ele disse, o teu nome está escrito nisso tudo. Eu pensei, o que é isso? E fiquei muito fraco, e comecei a parar, a me deter. E aí ele escreve, ele disse, o teu nome foi escrito, ele escreve, teu nome escreve William. O eu sou.
E Billy se levantou e disse: o que acontece contigo? O que acontece contigo? E eu tinha as mãos dobradas assim, o suor estava caindo das minhas mãos e estava nevando. E o irmão William disse, ou seja, suando, e era tempo de frio, e estava nevando quando isso tudo estava acontecendo. Agora eu vou passar o folheto. E Billy se levantou e disse: o que acontece contigo? E eu coloquei as minhas mãos assim e o suor pingava das minhas mãos, é isso. E eu disse: Billy, está acontecendo algo. Em um tempo, eu sei onde eu fiz errado. Aqui, na mensagem que o irmão William está lendo, ele diz: eu sei que em uma ocasião na qual eu agi mal, a tradução está melhor. Mas como eu vou lendo aí, eu sei que eu falhei com Deus e parecia como que eu pudesse ouvir aquela canção sendo cantada e ver milhares de pessoas misturadas, coxos, viciados, cegos, e ouvi um caso, uma voz de um grande, uma voz famosa cantando, e ele escreve, voz famosa. Tinha escrito também, falhado. Imundo, aqui na mensagem que ele está lendo, diz, atormentado pelo inimigo. Os espíritos malvados o guiaram a ele. Vocês conhecem a canção. Então Jesus chegou e libertou o cativo. Eu podia ver os doentes estendidos por todo o canto. O irmão William escreve ali, a carpa. E vejam, na mensagem que o nosso irmão ele está lendo, diz: chegou Jesus e derrotou o diabo. Eu podia ver as filas de doentes por todo canto e tinha que parar. Billy não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei para cima. E eu parei. Vamos fazer algo. Vamos continuar lendo do livro. E então, quando tem alguma anotação, eu vou ali, vou bem pausadinho para não tomar muito tempo. Nosso irmão William continua dizendo, lendo, e eu vou ficar aqui esperando aqui do que ele está escrevendo. Nós já lemos, deve ter escrito. Devem ter anotado. Agora lendo a página 9 dessa mensagem. Parei e fixei na montanha e vi as 7 serras, diz o irmão William, ou seja, uma montanha. Isso é uma cordilheira com 7 montes consecutivos, formando cada um seu pico. Agora aqui está. Se desejam ver algo, havia 7 picos sobre uma montanha, uma só montanha, o qual se estendia por várias milhas. A última montanha antes de passar a outra parte do país. Não há mais montanhas depois disso. E estava correndo do leste ao oeste, como está colocada a montanha. E em cima tinha neve. E o irmão William diz, e em cima estava cheia de quê? De neve. Agora a neve, em que lugar é que fala da neve? Creio que é Jó. Vamos ver aí que isso é algo muito importante. Que tenho reservados, diz. Vamos ver Jó 6. Que tenho reservado para Mas vejam,
Vamos ler essa, veja, é Jó 6. Veja o que diz aí. O atribulado é consolado, capítulo 6, versículo 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem, com o calor se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se das veredas dos seus caminhos, sobem o vácuo e perecem. Vejam ali, como com a presença do sol, com o calor, são desfeitas, ou seja, vai se derretendo e desaparece. Ali, a pedra angular, não estão. Jó o quê? Jó 38 diz, entrastes nos tesouros, Jó 38, 22. Entraste tu, acaso entrou nos reservatórios da neve, já viu o depósito de Saraiva, que está passagem em outras vezes, que está reservado para o tempo de angústia, o dia da guerra e da batalha? Vejam, isso nos fala de juízo. O irmão William ali diz, e em cima estava cheia de quê? De neve. Parei e fixei na montanha, eu já li isso, o irmão William disse. Primeiro tinha 2 picos pequenos, depois um pico grande, e depois outro pico pequeno, e um pico maior, e depois um pico menor, depois uma montanha grande, gigantesca e longa, coberta de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso quer dizer. E ele disse, quantos picos tem? Há 7. E agora o anjo pergunta, o irmão Branham diz, o irmão William. E agora o anjo pergunta, quantas letras tem teu nome? Pois tinha sido dito que o seu nome estava escrito onde? Sobre essa montanha que tinha 7 picos. Quantas letras tem teu nome? Ele começa a soletrar. Começa a soletrar o nome Branham, e aí aparecem 7 letras. Depois também ele soletra Marion, onde também aparecem 7 letras, Marion. Diz Branham, e depois diz Marion, Branham, que aí onde ele me diz, Benji, isso não é nome. O nome é William, o nome do irmão Branham, o qual o anjo se referia, era a esse nome. Aqui no livro de citações colocamos, aí eu creio que está, nessa parte aí, tem uma foto desse lugar, onde ele escreve, e continua dizendo, tinha 3 picos sobressalentes. Ele disse, esses 3 picos são o primeiro, segundo e terceiro puxão, diz o irmão William, ou etapas do seu ministério. O primeiro foi a primeira parte do ministério, serra pequena, ou seja, uma serra pequena. Depois do teu primeiro puxão, bem alto, vocês sabem, um sinal na mão. Esse era um dos tipos na montanha alta, um dos picos na montanha alta. Você sabe o sinal na mão, diz o irmão William. O sinal, quando ele colocava a mão, e sobre a mão do irmão Branham, as pessoas colocavam a mão e inchava a mão, se a pessoa tivesse alguma doença. E aí era revelado a ele que doença a pessoa tinha, e detectava a enfermidade que a pessoa tinha. Continua lendo. E aí tinha um pequeno intervalo. O tempo que eu saí, por estar cansado demais, diz, ou seja, que tirou umas férias. Muitos de vocês se lembram disso. E depois veio o discernimento, o segundo puxão, ou seja, a segunda etapa. Agora eu tive outro, já faz uns quantos anos de picos pequenos, vem.
outra vez, quando não tinha começado o meu ministério, e depois veio o terceiro. Ou seja, um pico bem alto, uma montanha bem alta. 3 é número de cumprimento. Vê o terceiro. O próximo pico era 5, número de graça. E o próximo pico era 7, o número de perfeição. Ou seja, dos picos altos, aí vemos que a segunda etapa era o pico número 5. Era um pico, uma montanha bem alta nessa cordilheira. E o sétimo pico é a terceira etapa. O último pico, montanha, vejam. O próximo pico era 5, o número de graça, e o próximo pico dos altos era 7, o número de perfeição, o fim. 6 dias trabalharás. O sétimo é o descanso, o fim da semana, o fim do tempo. Vem e parei e mostrei a Billy e os olhei. E ele me disse que isso permaneça. Se alguma vez houver alguma dúvida em tua mente, lembra-te desse lugar. Volta aqui. Assim disse o anjo ao irmão Branham. E certamente, Billy, se chega a ter alguma dúvida, esse lugar testificará para que toda dúvida seja tirada. Ou seja, de que isso está assim, de que isso é assim. E ele me disse, onde estão esses picos? E ele me disse, um pouco mais abaixo, e Billy me tocou no ombro e disse, pai, olhe para o leste. Como é que aconteceu isso? Eu não sei, mas aí mesmo, do lado oeste da estrada, estava ali aquele lixo ardendo, milhares e milhares de qualquer cidade. Algo grosso ali do lado esquerdo da estrada. Eu estava voltando do ministério, amém? Seja velho ou jovem, vivo ou morto, eu vou obedecer a Deus até que a morte me libere. Eu falhei com o Senhor, não querendo. Veja. O que o irmão Branham disse ali. E aí, veja, o irmão William diz, e aí vejam como nessa cordilheira formada por essas 7 montanhas que estão unidas, encarceradas, Deus dá um sinal eterno, e a última montanha é a final. A última, a número 7, e representa a terceira etapa, que é a etapa da palavra falada, da manifestação do amor divino, do qual Deus, por meio do reverendo William Branham, nos deu uma amostra, mas a continuação é na igreja de Jesus Cristo, sendo que a montanha vai de leste a oeste, e que quando o anjo diz que olhasse a montanha, olhou a montanha, e ao olhar a montanha, veja o que o anjo disse. E ele disse, te darei um sinal eterno, disse, olha ao oeste de onde tu estás. E agora o sinal eterno estará no último dia, onde? No oeste. No oeste estará o sinal eterno sendo manifestado, e estamos nós vivendo no oeste, estamos vivendo no oeste, onde a promessa é a terceira etapa para passar dessa montanha que representa a terceira etapa, a terra prometida do novo corpo, e depois ir com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro, e depois voltar à terra para o glorioso reino milenial de Cristo. Vejam que depois da terceira etapa, depois dessa manifestação desse pico alto, depois é eternidade. Eternidade, porque obteremos o corpo eterno e glorificado, onde já não vamos mais ver morte. Por isso entramos à eternidade. E agora vejam, tudo o que está aí falado pelo anjo que acompanhava o reverendo William Branham, podemos ver que na fronteira aí está essa montanha, essa última montanha dessa cadeia de montanhas que formava essa cordilheira, esse monte com 7 picos. E agora, para passar a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do reino milenial, a 7ª montanha, que é a terceira etapa, é a que dá fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e levados com Cristo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial.
Temos visto que tem um grande mistério quando se chega à fronteira. E temos chegado à fronteira, a Igreja de Jesus Cristo chegou à fronteira da sétima era com a era de pedra angular. A Igreja do Senhor Jesus Cristo chegou à fronteira da dispensação da graça com a dispensação do reino. E a terceira etapa, sendo que é os selos sendo revelados, entre os quais está o sétimo selo, que é e que contém o maior mistério contido no livro dos selos, com a revelação do mistério do sétimo selo. A terceira etapa estaria sendo manifestada, trazendo a revelação do mistério contido nos 7 selos e, sobretudo, no selo sétimo, que não pôde ser aberto ao público no tempo do reverendo William Branham. Quando o reverendo William Branham esteve pregando sobre os selos, estava ali a terceira etapa sendo manifestada, na manifestação da revelação divina sendo dada ao povo, abrindo esses selos que ele abriu ali. Porque o quarto selo foi um selo predito. O quinto selo, faltava uma parte se cumpriu, e a outra parte faltava por se cumprir. O sexto selo, que são as 2 oliveiras, bem, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Agora, quando ele está abrindo ali a revelação, dando a revelação, porque foi uma revelação que ele deu a conhecer o que seria, porque quando, na realidade, os selos são abertos, é quando ele vai e toma o título de propriedade, porque se levanta do trono do Pai. Veja, ele toma o título de propriedade e aí é que abre os selos. Ele disse, isso ainda está no futuro. Naquele tempo ele disse, em vários lugares no livro dos selos, isso ainda fica no futuro. E a terceira etapa, sendo manifestada, dando a revelação do sétimo selo ao povo no último dia. Vejam, trabalha em forma simples, mas vai vir um momento nessa etapa, se abrirá a grandes maravilhas, milagres e sinais. Essa etapa vai se abrir aos mortos em Cristo, eles serão ressuscitados, e vai se abrir na parte física a todos os vivos crentes para a transformação de nossos corpos. Veja, vai começar, ele diz em uma forma simples, essa terceira etapa, essa abertura do sétimo selo vai começar nessa forma simples, mas depois diz que vai chegar um momento na qual essa etapa vai se abrir a grandes milagres e maravilhas, que são também já nessa parte onde os mortos ressuscitarão, e essa já é a parte gloriosa, e depois nós sermos transformados. Tudo está envolvido nesta terceira etapa, chamado o terceiro pull. Isso quer dizer terceira etapa ou terceiro puxão. Se toma essa palavra puxão do trabalho de pesca, onde se lança o anzol e linha para pescar, e depois dá a cada um dos puxões correspondentes para pescar. Vejam, para essa pesca tem esses certos puxões e depois se dá o puxão para pescar. Esse foi o puxão que o irmão Branham desejou fazer, e o irmão William também, para pescar estes 153 peixes representados nesse número. Porque diz, vejam, e agora, com a terceira etapa, é que se pescarão os grandes peixes, os peixes escolhidos, os escolhidos de Deus dentre os gentios, de e para o corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus do povo hebreu e os escolhidos de Deus do povo hebreu. Veja, tanto os escolhidos entre os gentios como os escolhidos do povo hebreu. Esse é o ministério de Moisés e Elias, realizando a separação, a segregação e realizando a terceira etapa dessa pesca milagrosa. E colocando esses peixes no celeiro, colocando na era de pedra angular e dispensação do reino. E agora, com a terceira etapa, é que se pescarão os peixes grandes, os peixes escolhidos, os escolhidos de Deus dentre os gentios, de e para o corpo místico de Cristo, e os escolhidos de Deus do povo hebreu. Vê o simples que é tudo? Essa terceira etapa trabalha para chamar e juntar os escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, os escolhidos dentre os gentios, para o corpo místico de Cristo,
e operará para o chamado dos escolhidos do povo hebreu também, onde nessa terceira etapa haverão grandes milagres e maravilhas também para o chamado do povo hebreu. Mas nós, para crermos, não precisamos ver milagres e sinais. Deus já mostrou muitos através do reverendo William Branham e através de outro mensageiro, como São Paulo, que ele enviou. Agora, vejam que para essa terceira etapa é o chamado desses escolhidos, que diz que uma vez cheia, a levam fora e na margem, diz que pegam os peixes bons, os tiram e tiram e separam os peixes maus, lançam fora, ou seja, vão ser lançados à grande tribulação, e os peixes bons eu os coloca em cestas e os maus lançam fora. Assim diz São Mateus, capítulo 13, versículo 48, esses versículos ali. Agora vejam. Aí já para ir arredondando, vejam. Um pouquinho mais adiante continua dizendo, assim como para nós. Vamos continuar aí, porque um pouquinho nós cremos na palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, a igreja por meio da mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Nessa mensagem vem toda a revelação do sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós, ao ouvirmos toda esta palavra sendo revelada, dizemos, era isso que eu estava esperando, e com nossos corações abertos recebemos essa palavra e se encarna em nós essa palavra, essa mensagem, e assim nos dá a fé, a revelação para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. Assim como para nós sermos nascidos de novo, para nós recebermos o Espírito Santo e assim nascermos de novo e ter um corpo teofânico da sexta dimensão, obtivemos a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário, e para receber o corpo novo, eterno e glorificado no último dia, recebemos a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, e ele vem com um novo nome que ninguém conhece, ninguém entende, que ninguém entende senão ele mesmo. E agora podemos ver que tem um grande mistério, o qual é revelado à igreja de Jesus Cristo, aos escolhidos de Deus nesse tempo final. Nesse tempo final, os escolhidos de Deus passam a fronteira e entram à terra prometida de uma nova era. A terra prometida passa a fronteira, entra uma nova dispensação, e passaremos a fronteira e entraremos ao novo corpo eterno e glorificado, e passaremos a fronteira e iremos à casa do nosso Pai Celestial. E passaremos de novo a fronteira e estaremos aqui para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo, e com Ele reinaremos por 1000 anos e depois, por toda a eternidade, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. E reiteramos nossas condolências à família Branham pela partida do nosso irmão Billy Paul. Venha também Billy Paul Sharon, e venha também Hope, e venham todos os que partiram da sétima era, e venham também os do nosso tempo. Vocês também estejam prontos para recebê-los, para vê-los e serem assim transformados. Nenhuma pessoa poderá obter a transformação do seu corpo sem receber o ensinamento que está sendo dado
na grande carpa catedral, porque nesse ensinamento é o conteúdo dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, a vinda do anjo forte com um livro com título de propriedade, o qual está sendo falado, este título de propriedade, e se fazendo carne nos escolhidos de Deus nesse tempo final, os quais serão transformados, e também o chamado dos 144.000, que sairá deste lugar, desde a grande carpa catedral, o qual eles serão chamados, juntados e selados por este anjo, que vem com o selo do Deus vivo, que vem com e pelo nascimento do sol, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco nesse tema que nos pregou o nosso amado irmão William Soto Santiago, pregado 13 de maio de 2016 aqui em Cayey, Porto Rico, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Conosco nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.